Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. O tema de hoje, ele está relacionado ao livro dos Espíritos, que nós falaremos hoje sobre igualdade. Igualdade está no capítulo 9, das questões 803 a 805. E falar de igualdade, nos dias atuais, é um pouquinho complicado, porque as pessoas hoje estão vivendo situações de extrema desigualdade por conta das nossas percepções. Então nós enxergamos as coisas de uma forma, mas será que elas são assim mesmo? Então nós vamos falar hoje dessas questões. São 3 perguntas que Kardec faz a respeito da lei de igualdade e que eu queria compartilhar com vocês. Questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Repito a pergunta. Perante Deus, são iguais todos os homens? Os espíritos respondem a Kardec: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então a resposta deles aqui é bastante clara: sim, todos são iguais. E Kardec faz um comentário logo em seguida. Todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos nascem igualmente fracos e acham-se sujeitos às mesmas dores do corpo. As mesmas dores. E o corpo do rico se destrói assim como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Aos seus olhos, todos são iguais. Então, o que Kardec coloca aqui, estabelece, é essa relação de igualdade que existe em todos os... Aqui ele fala homens, mas vamos mudar aqui para seres humanos. Todos os seres humanos são iguais. Vamos decompor, vamos abrir essa resposta e trazer alguns significados, algumas explicações que elas nos trazem. A primeira frase: sim, todos tendem para o mesmo fim. Ou seja, todos os espíritos, todos os seres vivos, eles tendem para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. E que fim é esse? Que objetivo? Na doutrina espírita, quando a gente começa a estudar Allan Kardec, nós começamos a identificar uma questão muito particular. Todas as perguntas, elas estão entrelaçadas, são interdependentes. Aquilo que nós encontramos numa pergunta, uma resposta, nós podemos aplicar a outras situações. Então, quando a gente fala dessa tendência de todos tendem para o mesmo objetivo, na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E aqui eu faço um parênteses. Doutrina espírita não tem dogmas, tem sim. Pelo menos um, que é justamente a da reencarnação. É uma verdade que ninguém pode mexer. É uma realidade que está ali presente. Então, quando a gente fala, a doutrina espírita não tem dogmas, não tem isso, não tem... Tem dogmas sim. Allan Kardec mesmo estabeleceu. Resposta 171. Da pergunta 171. Então, em que se funda esse dogma da reencarnação?
Qual que é o princípio da reencarnação? Qual o objetivo? E olha a resposta dos espíritos. Na lei de justiça. Então a reencarnação, ela está estabelecida nesta lei de justiça. Sem a reencarnação, nós não entendemos Deus como sendo um ser justo, equânime, que trata todos os seus filhos da mesma forma. Nós não entendemos. Sem a reencarnação, a gente não entende porque tem gente que nasce rico, porque tem gente que nasce pobre, porque tem gente que nasce branco, porque tem gente que nasce preto, porque tem gente que nasce homem, porque tem gente que nasce mulher, porque tem gente que nasce com saúde, nem gente que nasce com falta de saúde, com um monte de problema. Sem a reencarnação, a gente não entende estas questões. Mas isso é uma questão que está nos arcanos de Deus. É um mistério. Não, Deus não quer que nada fique oculto. Tanto é que Jesus explica: nada deve ficar oculto. Colocai a candeia no candeeiro, para fim de que todo mundo enxergue. Jesus está dizendo o seguinte: a verdade, ela deve ser espalhada e deve ser colocada à luz para todos. Então a reencarnação é algo real para todos nós. Então quando essa questão ela é trazida para a gente, os espíritos respondem: ela é baseada na lei de justiça. E aí tem duas frases que eu tirei dessa questão, dessa resposta. São duas frases belíssimas, porque eles dizem assim: injusto privar todos da felicidade eterna. O que significa dizer? Sem essa questão da reencarnação, seria injusto privar uma pessoa por conta de algum erro da felicidade plena. Então seria uma injustiça. E eles complementam: todos os espíritos tendem à perfeição, ou seja, é a resposta daquilo que a gente está. Para onde a gente tende? Para a perfeição. Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Então todos nós vamos chegar a essa perfeição. Vamos nos lembrar de Jesus mais uma vez: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso são frases de Jesus, não é invenção minha. Então, nisso que Jesus está falando, ele está dizendo: vocês podem chegar a esta perfeição, vocês podem caminhar nessa direção. Depende de quem? Depende do governo? Depende da Joyce? Depende do Narciso? Depende de mim? Depende da Marlene? Não, depende única e exclusivamente de mim. De como eu caminho, como eu me utilizo das lições que eu estou recebendo enquanto encarnado aqui na Terra. Então a resposta, a primeira frase, ela está dizendo o seguinte: sim, a lei da igualdade, todos são iguais, porque todos os espíritos têm o mesmo objetivo, todos tendem para o mesmo fim, todos um dia seremos felizes. Hoje não é possível, porque somos pessoas ainda endividadas com as leis naturais, mas um dia seremos, com muito custo, com muito trabalho, com muita dedicação da nossa parte. E aí eles falam, eles colocam: Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Como que a gente alcança essa perfeição? Trabalhando duro, fazendo o nosso melhor. E como que a gente faz isso? Adquirindo experiência. E aqui, como eu gosto da música, vamos usar, Marlene? A letra de uma música, não é isso? Uma música lindíssima, que tem um conhecimento profundo, muito profundo. Segundo seus autores, ela foi uma psicografia, porque ela foi escrita em 5 minutos. E os autores escreveram uma letra que diz assim: ando devagar, porque já tive pressa.
e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama. Todo mundo ama e um dia todo mundo o mundo chora. Todo mundo ama e um dia todo mundo chora. Quem nunca perdeu um amor, não é? Um dia a gente chega. Um dia a gente nasce. No outro a gente vai embora, a gente morre. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. A letra desta música ela é muito clara porque nós somos iguais em todos os processos. Quando ele fala ando devagar, significa eu envelheci, hoje eu tenho menos força nas pernas, então eu preciso caminhar lentamente, mas este caminhar me deu sabedoria, porque lá atrás eu corria muito, eu era jovem, ficava procurando as coisas da vida, ficava correndo atrás de coisas que muitas vezes não valia a pena, chorei muito, apanhei muito, sofri muito, mas hoje eu entendi que o sofrimento é uma opção minha, por isso que eu sorrio o tempo todo, por isso que eu sou alegre, e me sinto feliz nesta condição. Então, ele fala dessas oportunidades, dessas experiências, que nós travamos todos os dias, enquanto nós estamos aqui na Terra encarnados. Todos nós somos detentores desta possibilidade de sermos imensamente felizes. Só depende da gente. Só depende da nossa boa vontade, do nosso desejo de fazer com que a coisa possa acontecer. Porém, a gente sabe que esse caminho não é fácil. E um exemplo disso nós encontramos na obra A Boa Nova, onde Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos traz, se eu não me engano, no capítulo 25 ou 26, a história de Maria Madalena. Eu não vou contar a história dela inteira, porque Jesus encontra com Maria, ele faz uma proposta para ela, e ela entende aquela proposta, mas ela fala, mas vai ser difícil, vai ser complicado. Porque Jesus fez uma proposta dela ser mãe, mas ela dizia, eu não posso fazê-lo, porque eu tenho problemas, para nascer uma criança não vai ser por mim. E Jesus fala, quem disse que precisa gerar um filho para ser mãe? Basta você amar aqueles que precisam. Então ele faz essa proposta e ela fala, mas vai ser complicado, vai ser difícil? E a resposta de Jesus não poderia ser mais dolorida, mas é algo necessário para o nosso entendimento. Jesus responde para ela, Maria, longo é o caminho, difícil a jornada, e estreita é a porta. Para a gente passar por esta porta estreita, nós temos que deixar tudo para trás. Vamos pensar bem, nada que é material nós vamos levar para passar por esta porta estreita. Porque a porta larga é a porta da perdição, é onde tudo aquilo que a gente conquista de material, e a gente acha que vai nos trazer felicidade. E de fato não é. É a porta estreita, é a dificuldade, esse caminho que nós estamos percorrendo agora. Então todos nós somos iguais nesse sentido, todos temos a possibilidade de lutar. Essa é a igualdade que nós precisamos conhecer. Voltando à questão 803,
Perante Deus são todos iguais todos os homens? Continuando a resposta, porque ali eu só falei de uma frase até agora, tá? Só da primeira frase. Agora eu vou pegar de 2 outras frases. Os espíritos respondem a Kardec: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Não adianta se você é rico, se você é pobre, você vai envelhecer. Alguns envelhecem diferente, porque usam botox, fazem cirurgia plástica, isso, mas as células envelhecem da mesma forma. Correto? Então, a natureza, ela é implacável para todos os seres humanos, independente se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Esses dias eu escutei uma coisa que eu achei muito engraçada. A pessoa falou: mas ter dinheiro você vai sofrer lá em Paris. Achei interessante essa colocação. Agora eu vou te perguntar uma coisa: se você está com câncer terminal, você vai ficar prestando atenção nas belezas de Paris? Essa é a pergunta que eu faço. Adianta ter a carteira cheia de dinheiro? Eu preferia estar debaixo de uma mangueira, rindo feito um besta, mas com a saúde tranquila. Serei bem sincero quanto a isso. Nenhum dinheiro do mundo vai te trazer a felicidade nesse sentido. E os espíritos ainda continuam: todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. E aí tem uma colocação que eu quero fazer, não me levem a mal, mas uma realidade que a gente precisa entender. É uma realidade que sem ela não tem fé que se sustente. É uma realidade que a doutrina espírita nos ensina o tempo todo, e a gente teima em não aprender e não entender. E que realidade é essa? Não existem homens, não existem mulheres, não existem brancos, não existem pretos, não existem asiáticos, não existem judeus, não existem católicos, não existem protestantes, não existem corintianos, não existem palmeirenses. Não existem. Mas como? Se eu olho aqui, nesse público bonito que está aqui, tem gente de cabelo branco, tem gente de cabelo amarelo, tem gente de cabelo vermelho, tem gente de todas as cores, tem gente tudo diferente. Como você fala que não existe? Não, não existe. Não existem homens e não existem mulheres. Não existem brancos e não existem pretos. Existem seres humanos que estão passando por uma experiência na carne, numa forma física que vai se desintegrar daqui a algum tempo. É isso que existe. E a gente não entendeu isso ainda. Esse corpo vai acabar. Quem nasceu homem, na próxima vida, pode vir mulher. E vice-versa. Então não existem espíritos que estão passando por experiências enquanto encarnados aqui na Terra. Isso que é importante a gente pensar. O que existem são espíritos passando por processos de aprendizagem. Todos nós somos esses espíritos, que um dia vamos voltar para lá e vamos assumir a forma que desejarmos. Só depende da gente. E aí os espíritos complementam: Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. E aí tem gente que acha que porque nasceu numa família abastada, acha-se diferente dos demais. E a gente sabe que não é. Porque tem as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que um pobre. Ele só tem uma vantagem: ele pode comprar coisas que o outro não pode. Simples assim. Mas os problemas, eles sempre serão os mesmos. E aí vem
a última frase da pergunta, ainda estou na questão 803, tá? Ainda não saí dela. Deus fez suas leis para todos. Que leis são essas? São as leis naturais. As leis naturais, elas são importantíssimas, por isso que a gente a repete com muita frequência, porque se a gente entender isso, a gente vai ser muito mais feliz. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? E os Espíritos respondem a Kardec: a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Vamos lá, a lei natural é a única verdadeira para a nossa felicidade. A gente só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, quando a gente se afasta dessas leis naturais, nós nos tornamos infelizes. Então, essas leis naturais, elas são para todos nós. Para todos, independente. Então, nós vamos ver que não existem privilegiados. Ah, mas então você vai falar que uma pessoa que... Vou usar um nome aqui que todo mundo conhece. O Neymar tem dinheiro de sobra. Não tem quase problemas. Será? Será que ele não tem problemas? A gente sabe o tanto de problema que ele tem. Tanto é que a gente vê muitos artistas famosos que se suicidam, infelizmente, por conta dos problemas adquiridos em função daquilo que eles estão vivenciando. Então a gente vai ver que essa questão, ela é muito curiosa. Tem gente que chega assim para mim: eu acho que Deus é estranho, porque eu vejo gente que não passa por dificuldade nenhuma, tudo dá certo na vida deles. Tudo dá certo, tudo fica certinho, tudo, ele não tem problema, não tem doença, a família é tranquila. Sabe por que isso acontece? Por que ele não tem problema? Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. O que significa isso? Ele ainda não está pronto para receber os problemas. Uma hora ele vai ter que acordar dessa situação. E aí os problemas vão ter que chegar e ele vai ter que saber lidar com tudo isso. Todos nós vamos lidar com esses problemas, com essas dificuldades. Então é interessante a gente pensar que essa igualdade, ela se manifesta nesse sentido. A possibilidade que nós temos, primeiro, nós todos somos iguais na nossa origem, que significa dizer que todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Isso é a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber e sem conhecimento. E através do processo reencarnatório, nós vamos adquirindo a sabedoria, o conhecimento necessário. Então, todos temos o mesmo ponto de origem. Ninguém foi criado diferente. Ah, mas e os anjos? Foram espíritos que aprenderam a lição e subiram mais rápido. Seguiram o seu caminho mais rápido. E foram criados muitos deles antes da gente. Vamos nos lembrar, Jesus é um dos engenheiros siderais que construiu o nosso planeta. Isso está no livro A Caminho da Luz. Se ele construiu o nosso planeta há 4,6 bilhões de anos atrás, nós estamos atrás de Jesus pelo menos há 5 bilhões de anos. Ou seja, a gente ainda tem que comer muito arroz com feijão para poder chegar perto dele, da unha dele pelo menos. Então começa por aí. Então todos nós vamos chegar a essa condição, mas depende da gente, depende da nossa boa vontade, do nosso desejo de seguir essa caminhada. Então todos somos iguais na nossa origem. Jesus também foi um espírito que foi criado por Deus simples e ignorante. Segundo Emmanuel, ele foi um daqueles que escolheram sempre o bom caminho. Escolhendo sempre o bom caminho, o que vai acontecer? Eu vou seguir adiante na minha jornada. Vamos pensar o seguinte:
nós não gostamos muito de escola, não é verdade? Se alguém falar, não, eu adoro ir para a escola, é raro, é um ou outro, né? Ou está mentindo, uma coisa assim. Aí eu pergunto para vocês, se você não gosta de uma coisa, por que você não conseguir concluir aquela coisa mais rápido possível para você se livrar dela? Por que não ser um bom aluno, passar em todas as matérias e seguir em frente? Porque o que acontece com um mau aluno? Ele permanece na escola. Eu não gosto da escola e aí eu tenho que permanecer na escola. Que castigo é esse? É porque eu sou burro e não entendi que se eu estudar, eu saio mais rápido da escola. Olha só, que coisa estranha. Vocês já pensaram nisso? Eu me lembro, né? Você só vai ganhar sobremesa se você comer tudo que está no prato. Vamos comer tudo rapidinho, blum, blum, acabou. Pronto. E a gente fica fazendo bico muitas vezes para as coisas, os probleminhas, as situações em que a gente vivencia. Então todos nós, na nossa origem, somos iguais. Depende da gente crescer. Todos nós somos iguais no nosso destino, ou seja, todos nós um dia seremos felizes, todos nós, independente. Se hoje eu estou passando por um problema gravíssimo, sei que vai passar tudo isso e amanhã eu vou ser feliz. Hoje não dá, porque lá atrás eu fiz besteira, então hoje eu estou pagando o preço daquilo que eu fiz. Eu paguei para ver e agora eu estou vendo, e às vezes estou vendo uma coisa feia para o meu lado. Mas eu paguei para ver, e aí eu vou conseguir chegar lá. Mas eu tenho que ter paciência, boa vontade, para continuar trabalhando essas questões. E também nós somos iguais, todos nós somos iguais nas oportunidades. Mas quem nasceu na favela não tem a mesma oportunidade de quem nasceu nessas vilas suntuosas, ricas. Será que não? Quantas pessoas vocês já ouviram falar quantas histórias vocês já ouviram de pessoas que venceram, que conquistaram aquilo que desejavam? Por quê? Porque trabalharam duro, não ficaram em casa lamentando, foram atrás de realizar os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, e aí conquistaram aquilo que queriam. Então, se a gente parar, ficar chorando, esperando que as coisas caiam do céu, eu lamento informar, o que cai do céu é cocô de passarinho e avião. E a chuva, né? De vez em quando a chuva. Então a gente precisa correr atrás, exatamente disso. Porque aos olhos de Deus todo mundo é igual. Ele deu possibilidades para todos nós nesse sentido. Todos temos a mesma oportunidade. Mas aí você está falando isso e a gente vê tanta gente diferente que tem por aí. Por que isso acontece? Porque tem gente que é mais inteligente, tem gente que não é tão inteligente, tem gente que faz isso, tem gente que toca 10 instrumentos, tem gente que não sabe nem cantar no banheiro. Por que tanta diferença então? Por que isso acontece? Vocês acham que Kardec não perguntou? Kardec perguntou, claro que perguntou. Porque Kardec é um estudioso que ele parte do seguinte princípio: aquilo que nós sabemos para aquilo que nós não sabemos. Existe diferença? Se eu olhar aqui, existe diferença? Existe, um monte. Pessoas totalmente diferentes, em gostos, em tudo, são diferentes. Então Kardec partiu deste conhecimento, as pessoas são diferentes. Por que dessa diferença? Então ele perguntou na questão, aí agora saí da 803, vamos para 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Deus não deu tudo igual para todo mundo? Mas a gente viu, ele deu oportunidade igual, destino igual, né? Deu tudo para todo mundo igual. Mas a gente está vendo tanta diferença, por que não deu sabedoria e inteligência para todo mundo ao mesmo tempo? E olha o que os espíritos responderam a Kardec. Deus
criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então aqui é aquela história, nós fomos criados lá atrás, alguns foram criados antes de nós, então conseguiram amealhar conhecimentos antes da gente. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, depende de quem? Da gente, só depende de nós. Não tem a música? Depende de nós, não é assim? Então, depende da gente. Tem uma historinha que eu gosto de contar para exemplificar isso. Tinha um senhor capinando um terreno, e ele estava ali trabalhando no sol, tranquilo, aquele jeitão simplão dele. De repente um homem passa fazendo uma caminhada e ele pergunta: quanto tempo eu vou demorar para chegar na próxima cidade? E o homem para com a enxada, coloca a mão em cima do cabo, olha para ele e não responde nada. Olha, não fala nada. Os dois quietos. O homem pega a enxada e continua trabalhando. O rapaz que estava caminhando falou: ele não entendeu, ele é surdo, tem algum problema, não quer falar comigo, eu sou estranho, e resolveu ir embora. Na hora que ele deu alguns passos adiante, ele escutou a voz: 45 minutos. Aí ele parou e falou: mas por que o senhor respondeu só agora? Aí aquele homem, na sua sabedoria, falou: é porque eu não sabia como você caminhava, para ele calcular quanto tempo demoraria. Então, como é a nossa marcha? Como é o nosso caminhar? Queremos encontrar o reino de Deus de fato? Estamos caminhando nessa direção com vontade, com desejo de alcançá-la? Né? Depende da gente. E aí os espíritos ainda complementam. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência, que eu falei, cada um tem uma experiência diferente e vai adquirindo conhecimento essas diferenças. Na experiência alcançada é da vontade com que obram. Vocês já pensaram nessa questão da vontade? O que nos falta de vontade para fazer determinadas coisas? Qual que é o Dia Internacional da Dieta? Do início de todas as dietas. Por que vocês sabem disso? Por que a gente não faz? Infelizmente nos falta vontade. Ah, mas no primeiro dia de dieta eu já comi 2 tabletão de chocolate. É uma batalha, você perdeu essa. Mas você vai perder a guerra? Você vai desistir mesmo? Por que não continuar? Não, hoje eu não vou comer mais nada. Pronto. E aí você vai na sua vontade. Como que a gente estabelece essa vontade? A gente estabelece a partir do momento em que eu sei aonde eu quero chegar. Aonde nós queremos chegar? Eu posso dizer para vocês, eu quero chegar no reino de Deus. Para isso, o que eu tenho que fazer? Suar bastante. Lembrando a frase lá que Jesus disse para Maria: o caminho é longo, o caminho é difícil e a porta é estreita. Então faz o regime agora, porque senão você não vai passar depois por ela. Então é isso. A diferença que a gente vê para as pessoas, ela é só aparente. Vamos pensar uma coisa bem interessante? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o povo. Levanta a mão, por favor, quem gosta da cor azul? Nossa, bastante gente. Quem gosta da cor vermelha? É bem menos. Quem gosta da cor branca? Isso. Vocês imaginaram se vocês só gostassem de uma cor, o que seria das demais? Imagina um jardim que só tem flor azul, não tem mais nenhuma flor, nenhuma outra cor.
Não é necessário uma diversidade para deixar a coisa mais iluminada, muito mais bonita? Quer um outro exemplo? Vou construir uma casa, mas só existem arquitetos no mundo, ninguém é pedreiro. Como que eu vou levantar essa casa? Eu preciso do pedreiro, preciso do servente, preciso do azulejista, preciso do carpinteiro, do eletricista, do encanador. Já pensou se só tivessem arquitetos? Então essas diferenças, elas precisam existir? Sim. Por quê? Porque aquele que tem experiência ensina quem não tem experiência. O mais forte ajuda o mais fraco. E isso que é importante a gente pensar a respeito. Isso é importante. Entender que essas diferenças, elas são somente aparentes, porque no fundo nós somos todos iguais. Vou repetir: não existem brancos, não existem pretos, não existem homens, não existem mulheres. O que existem são seres humanos passando por experiências enquanto encarnados aqui na Terra. É isso que existe, de fato. Às vezes experiências dolorosíssimas, mas se passadas com sabedoria, amanhã a gente vai ser muito mais feliz. Então essa variedade de aptidões que a gente vê por aí, ela é necessária para que a gente possa ajudar uns aos outros. Vamos lembrar a necessidade da solidariedade. É assim que a gente cresce. É assim que a gente melhora, assim que a gente muda o mundo que a gente vive. Então, vamos pensar o seguinte: o que um não faz, o outro faz, e vai ajudando, um vai ajudando o outro. A gente só cresce para Deus amando o próximo, não é assim? E não é dessa forma que a gente muda a face do mundo, socorrendo quem precisa? Então essa diferença, ela é só uma fachada, para que a gente possa entender a essência de nós, todos que somos seres humanos. E para finalizar, eu tirei um texto curtinho de Kardec, no livro intitulado Viagem Espírita, de 1862, onde Kardec faz diversos discursos em vários centros espíritas do país. Ele viajou mais de 3.500 quilômetros, levando a mensagem do Espiritismo ali para a Europa. E ele discursa da seguinte forma: quando a caridade tiver penetrado as massas, quando tiver se tornado a fé a religião da maioria, então vossas instituições melhorarão por si mesmas pela força das coisas. Os abusos nascidos do sentimento de personalidade desaparecerão. Ensinai então a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. Ela é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode trazer o reino do bem sobre a terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, criareis apenas utopias, das quais não retirareis senão decepções. Então, não adianta criar questões de separatividade entre os seres humanos. Todos nós somos iguais. Que a gente possa refletir a respeito disso e que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.